Adriana de Holanda por aqui, mais um diário de cura. E hoje eu vou falar de um segundo momento de cura que tem a ver com ervas medicinais e as práticas integrativas em saúde. Como é que as ervas me ajudaram, falar um pouco de reflexões que estão associadas ao uso das ervas medicinais como práticas complementares e integrativas em saúde. Eu tive uma experiência, né, assim, com um transtorno de ansiedade, vamos dizer, e síndrome do pânico, mas que no meu entendimento do meu processo específico, junto com os meus cuidados, com os meus terapeutas, eu entendi que vinha dessa ansiedade, né? Essa história da gente ser ansioso e tal. Né? E o que é a ansiedade, assim, de uma forma bem simples, né? A gente está sempre fora do tempo presente, nossa mente está sempre pensando em todas as outras coisas que você tem que fazer, todas as outras tarefas, todas as outras preocupações, então você não consegue se focar ali no ato que você está realizando no presente, você não está integralmente com a sua atenção plena, com a sua respiração plena, com a sua consciência plena no ato que você está executando no presente. Você está sempre numa dinâmica do seu pensamento estar deslocado ou para o futuro, geralmente para o futuro, ou para outras coisas que estão acontecendo no momento presente, mas você não está com a sua presença, com o seu foco de atenção no que você está realizando naquele momento, no que você está fazendo naquele momento, né? Então, assim, uma coisa muito importante para mim no meu cuidado foi aprender isso. Mas antes de eu aprender isso, eu tive uma experiência com cuidados da medicina alopática, medicamentosa. Então, quando eu cheguei numa crise fortíssima de ansiedade que atacava o meu baço, fígado, pâncreas, né? A minha forma de processamento das minhas tensões, das minhas emoções, vem muito dessa região do corpo. E eu fui medicada já como uma pessoa e tratada como uma pessoa que estava tendo úlcera nervosa. E é muito interessante porque a própria medicina ela vai dando as pistas pra gente, né? De que a raiz das coisas está no nosso mental, está no nosso emocional, na forma como a gente lida com o nosso corpo, com as nossas emoções, com as nossas posturas diante da vida, né? Então, da perspectiva mais mental, emocional, a gente pode falar da ansiedade dessa forma, né? Com esse deslocamento, sua atenção não está plena, não está fixa na sua atividade, na atividade que você está realizando presencialmente, sua mente está sempre disparando pensamentos, preocupações, o que você vai fazer depois. E quando acabar, e as outras coisas que eu tenho que fazer? E você nem termina aquela tarefa que você está fazendo porque você não está com a concentração ali, você está com a concentração, né, dispersa para outras atividades, para outras preocupações, para outras coisas que você gostaria de estar fazendo naquele momento ou paralelamente, né? Então, cada um vai ter uma história de como cuidar da sua ansiedade ou cuidar para não ter ansiedade. Cada um tem um gatilho, tem um padrão, né, na forma de percepção da realidade, de si mesmo, do que você vai privilegiar da atenção, de como que seu mental se distribui aí nessas múltiplas tarefas que a gente tem que realizar, né? E escolher como e quando e com quem realizar e o que é prioritário, tá? Eu não vou nem destacar nesse momento a questão da relação com a espiritualidade, tá? Talvez a gente possa retomar isso um pouquinho no final do vídeo. Bom, então como é que foi essa experiência? Duas experiências diferenciadas, né? Como é que o hospital normal, né, o hospital que a gente vai, e a medicina alopática medicamentosa, né, equipe médica, então me diagnosticou como tendo uma crise de úlcera nervosa, sendo que eu nunca tive úlcera.
fui medicada e pronto, né? Assim, o que é bacana? É que quando você tá na crise, por que a gente fala da integração, né? Quando você tá numa crise, que você tá com dor, que você tá com vômito, que você não tá conseguindo respirar direito, que você tá naquele caos orgânico e nervoso e tudo mais, você só quer que aquela dor passe, você só quer que as coisas se estabilizem. Ok. Então, a medicação, naquele momento, ela serviu para que eu parasse de sentir aquela dor terrível, que eu parasse de passar mal, que eu conseguisse restabelecer as minhas funções orgânicas e tudo mais. Então, eu fui medicada com uma medicação para úlcera nervosa, né? Então tá, beleza. Então daí, o que acontece? Né? O que aconteceu, pelo menos na minha experiência, né? A medicação foi me dando outros efeitos colaterais, né? E eu fui percebendo que eu tava voltando a sentir as mesmas coisas, não com a mesma intensidade, mas que a medicação ela estava cuidando de um sintoma, né? Que o que estava acontecendo com o meu fígado, com o meu aparelho digestivo, que tem um sistema nervoso próprio, era a medicação ela estava ali regulando, né? Tentando dar conta de um sintoma. Tanto no hospital como depois no posto de saúde, no médico, não foi indicado um tratamento complementar, né? Alguns amigos, né, me falaram do yoga e a própria espiritualidade, né, mestres espirituais de cura, foram me orientando a dança do ventre, né? Tem movimentos, depois eu fui entender por quê, tem movimentos específicos que vão massagear toda essa área abdominal, inclusive baço, pâncreas, fígado e yoga, tá? Na época foram essas duas práticas recomendadas pelos mestres de cura espiritual e por alguns amigos, o yoga, especificamente yoga meditação, para que eu pudesse desenvolver um controle maior, né, da minha ansiedade, do meu modo, né, de experienciar as coisas. Ok, então eu fui buscar essas práticas, tá? E aí, no encontro com essas práticas, o que eu fui entendendo, né? Que essa gênese, né? Essa origem, né? Do meu adoecimento, de eu estar sempre com sintomas, sempre com uma baixa imunidade, uma série de processos ligados à ansiedade, estava na forma como eu pensava sobre as coisas, sentia as coisas, sempre fora, sempre preocupada com muitas coisas para dar conta. E também sempre muito preocupada em fazer tudo muito rápido, né? Quando eu tive acesso a yoga e meditação e a dança, eu fui aprendendo a generosidade com o meu corpo, generosidade com o meu processo respiratório, com o meu processo mental, e fui começando a perceber que era a forma como eu processava as minhas informações, a forma como o meu mental foi ensinado a perceber realidade, a perceber responsabilidade, a perceber como lidar com todas essas coisas que mães, mulheres, pessoas, trabalho, enfim, né? Cada um tem uma história, mas então eu fui aprendendo a perceber que, né, eu respirava muito mal, né? Eu me alimentava muito mal,
Eu tinha pensamentos, né, que eram sempre pensamentos do tipo, não vou dar conta, não vai dar tempo, eu tenho que fazer rápido, eu tenho que fazer correndo, eu tenho que fazer muita coisa. Então realmente eu tava, né, num pensamento muito de autocobrança, né, e situações da vida externa foram acontecendo para reforçar, né, esse padrão que a gente tem. Então coisas de assédio moral, não sexual, coisas de, sabe, de você ser testado, de você ser pressionado cada vez mais, de te colocarem num lugar né, de não competência, de não qualificação, de não fazer as coisas, né, direitinho. Então a gente vai caindo nessas armadilhas que a gente vai se colocando, né? Então, o que eu aprendi, assim, fundamentalmente com yoga, dança e meditação, né? A dança, e foi uma dança tribal, foi uma dança do ventre ancestral, uns movimentos muito lentos, muito incríveis. Sou muito grata à minha professora Grazi, por ter me apresentado, a minha professora de yoga Thaís. São duas queridas mestras, assim, com quais eu aprendi a ter mais generosidade, delicadeza com o meu corpo. E esse corpo, né, que tem essa mente, né, que tem essa forma mental aqui, foi cada vez mais aprendendo a suavizar, né, a estar presente no presente, né, e a cuidar, né, da forma como eu lidava com a minha forma de me movimentar, com a minha forma de pensar, com a minha forma de sentir, né, e ao mesmo tempo que você está se cuidando. Então, assim, conclusão dessa história toda, não só não tive mais crises de ansiedade nenhuma, muito menos como aquela, de ter que precisar de uma hospitalização, de uma medicação intravenosa para úlcera, para pacientes de úlcera nervosa, né? Todos os meus sintomas desapareceram. Na época, eu tinha feito alguns exames bem invasivos para ver se tinha alguma causa orgânica. Não deu nada nesses exames, né? A médica falou, olha, teu sistema digestivo, ele tá limpo, ele tá tranquilo, não tem nada, não tem caroços, não tem, né, não tem feridas, não tem nada que a gente fique preocupado, assim, do ponto de vista de uma marca orgânica. Então era bem ainda uma história, né, da pressão emocional sobre o corpo, da pressão nervosa sobre o corpo. Então, assim, não só não tive mais crises de ansiedade, problemas de ansiedade, assim, tão fortes, né? A ansiedade, ela sempre vai ficar meio que rondando a gente, dependendo se a gente não consegue mudar esses padrões, né? E o quanto a gente vai realizando esse autocuidado, mas outras doenças, como doenças respiratórias, porque aí você começa a respirar de uma outra forma na meditação, na respiração consciente, no yoga, você vai respirando de uma outra forma, você vai jogando oxigenação para lugares que você não joga normalmente, né? E aí eu fui percebendo coisas incríveis, que respirar é uma atividade que a gente faz até dormindo, né? Uma atividade vital, fundamental, que a gente faz até quando dorme. Ela ininterruptamente, a gente só vai parar de respirar quando morrer, né? Ou vai morrer porque vai parar de respirar, que seja, né? Enfim, e aí eu fui vendo, nossa, quanto é importante esse círculo de respiração, né? Esse circuito da respiração, dessa ciência da respiração, essa sabedoria de aprender a respirar, a jogar a sua respiração, oxigenação para partes do seu corpo com intenção de cura, com intenção de movimentar, né, esse ar dentro do seu organismo. E aí depois a medicina, pesquisando as medicinas tradicionais, né, que é o tema da minha tese, estou aqui numa parada estratégica para poder compartilhar com vocês mais esse diário de cura.
eu fui vendo relatos, né, de médicos fantásticos que curaram doenças as mais variadas, com técnicas específicas de respiração, de alimentação, né, orgânica. Então, assim, fica essa partilha, mais uma partilha, né, de cura. E é óbvio que a cura não é sempre a cura, não é milagre, né? Se a gente baixa a nossa, é uma relação de cuidar, né, de se cuidar, né, de ter cuidado consigo mesmo, né? Então, assim, isso é fundamental, né? Mesmo que você não consiga, tá? Por exemplo, hoje eu não estou fazendo nenhuma prática com um mestre ou uma mestra de yoga, nem a dança, que minha professora mudou de cidade, mas eu continuo fazendo um pouquinho das práticas que eu aprendi, né? O corpo sente falta, o corpo começa a te dizer, olha, tá começando a doer, tá começando a ficar tenso, tá começando a ficar, né, estranho o negócio aqui, tá começando a dar aquela dorzinha de novo, tá começando o seu mental já ficar mais vulnerável a algum tipo de, né, de pensamentos mais intensificados, mais acelerados. Então, opa, vamos respirar, opa, vamos tomar um chá. E aí as ervas medicinais, assim, junto com isso, eu comecei a fazer uso abusivo de chás, né? A medicina oriental, ou afroasiática, como eu gosto de chamar, ela me ensinou que água quente é um negócio fundamental e muito importante para essa região, baço, pâncreas, fígado. E os orientais tomam quentinhos, águas quentinhas, né? Então, assim, todo dia pela manhã fica aí, assim, uma dica fundamental, né? Se você não conhece muito como está funcionando o teu organismo, né? Que chás, que ervas vão ser específicas, eu acho que esse é um cuidado que as pessoas acham, chá, erva, pode tomar qualquer coisa, de qualquer horário, de qualquer jeito. Não, não. Tenham atenção também com as ervas, né? Tudo pode ser remédio, tudo pode ser veneno, mas conheça o que você está passando, o que você está sentindo, como o seu organismo está, né? Então, por isso a gente fala, vá ao médico, né? E se você quer uma prática integrativa e complementar, procure, né, pessoas, terapeutas que já têm experiência, que não começaram por modismo, né, que não são curiosos e que têm uma experiência, um chamado, uma formação, e é uma formação em comunidades tradicionais, isso é muito importante, tá? Para ver outros aspectos envolvidos no seu processo orgânico, tá bom? Então, assim, não sabendo, quem tem essas questões de sentir que é uma parte vulnerável do seu corpo, baço, pâncreas, fígado, né? Esse conjunto aí que é responsável pela nossa defesa imunológica, água quente de manhã, né? Uma recomendação, água quente com o seu organismo sem você comer nada. Toma uma aguinha morninha, não é quente pelando, uma aguinha morninha, porque ela é desengordurante, ela vai ajudar você nesse processo de tirar essas gorduras e também a acidez, né, que fica das nossas tensões emocionais, do excesso de açúcar que a gente come, né, do excesso de alimentos industrializados e transgênicos que a gente come. Então, ela vai ajudar, junto com a respiração, fazer as respirações conscientes. Tem várias técnicas, várias dicas dos yoguins na internet, tá? Da ciência da respiração e da meditação. Você fazendo essas duas coisas, assim, já ajuda muito, muito, muito mesmo a melhorar a sua qualidade de vida. Então, o meu relato pessoal da minha cura, assim, que não só serviu para ansiedade, mas serviu para uma infinidade de coisas, né? Ela também me ajudou
a ter um mental mais sereno, mais equilibrado. Também me ajudou a ter uma diminuição considerável de sintomas de outras doenças, como por exemplo gripes e resfriados e coisas respiratórias, que eu tinha muito, né? Me ajuda a controlar ainda as enxaquecas que vêm por tensão, né? Tensão física, muscular. Sou uma pessoa alta, então eu tendo a tensionar muito essa região, e aí por uma série de também aspectos mentais e emocionais, como eu lido com as coisas, com as minhas múltiplas tarefas. Então ela me ajudou a aprender várias táticas de sobrevivência, né? Nesse mundo que a gente vive, de aceleração dos tempos, de aceleração mental, de muitas coisas para a gente dar conta, de um excesso de informação, de um excesso de quase tudo, e pouco cuidado, pouca generosidade, pouca serenidade, né? Que a gente tem com os nossos processos de cuidado. E daí, para fechar, fica essa reflexão assim, de como que esses saberes, de como que essas técnicas, né? Se você se abre um pouquinho para largar a sua crença limitante de que a ciência, a tecnologia, os robôs, os medicamentos, as pílulas, as cirurgias, que são a fonte da sua cura, você pode sim ter uma abundância terapêutica, um leque maior, e uma coisa não exclui a outra de forma nenhuma. Né, quando a gente está em crise, até porque as nossas doenças vêm desse conjunto de fatores, né? Como eu estava falando, da nossa alimentação precária, altamente industrializada, das nossas emoções altamente industrializadas, do nosso processo de trabalho altamente robotizado, industrializado e acelerado, né? Enfim, e por aí vai, né? Então, assim, a ciência moderna, conversava ontem com uma pessoa muito bacana, que eu tô aprendendo muito com ele, né? A ciência moderna, e a gente conversava sobre essa questão da ciência e da espiritualidade, e aí para fechar um pouco o vídeo de hoje e já chamar vocês para o vídeo da próxima semana, que eu vou falar mais sobre, né, ervas medicinais, espiritualidade e a ciência, como esse diálogo está começando a acontecer agora, né? Como a psicologia, junto com a magia e com a alquimia, tem, né, conversado novamente na história da humanidade, de que forma essas conversas estão rolando ali, né? Então, na nossa conversa de ontem, né, eu fui tentando compartilhar essa história de que a ciência ela foi inventada num determinado momento da história da humanidade. E quando a gente vai estudar a história das ciências, a ciência moderna, né, que aparece numa determinada época da história, que vai dizendo, não, é isso que é bom, é isso que não é, né? A gente tem antes uma série de outros saberes que faziam parte da humanidade, né? E a ciência ela passa a ditar e a nomear o que é bom, o que é ruim para a população, para resolver as coisas, né? E a gente acreditou que o desenvolvimento tecnológico, a gente acreditou que o desenvolvimento científico ele era neutro, imparcial e que seria o melhor para todo mundo. E não, a ciência é parcial. Tem pessoas que financiam as pesquisas científicas, tem grupos, tem empresas, tem jogos de interesse, tem poderes, tem máfias, tem mercados, tem uma série de coisas, né? De saberes que são negligenciados, de informações que são secretas e não podem ser passadas. Então, assim, tem muita coisa bacana no desenvolvimento científico? Tem. Mas tem muita coisa bacana também nas práticas tradicionais. Tem muitas coisas bacanas, né, que a gente pode ter acesso no diálogo entre essas duas formas de cuidar, né?
desse momento que a gente chega, né, de ter soluções que são mais cirúrgicas, que a tecnologia vai ter que entrar, mas tem momentos e tem situações em que práticas mais orgânicas, mais tradicionais, mais antigas, elas são pertinentes e elas cabem de forma complementar, de forma dialógica, tá bom? Então fica essa dica, fica essa partilha de cura. Cuidem da sua respiração, cuidem da forma como vocês apreendem, entendem né, vão atrás de saber, né, de conhecer, né, a si mesmo, aos seus processos, ao seu organismo, a escuta do seu organismo, o que ele está querendo te mostrar, o que ele está querendo te ensinar, tá? E também pesquisem as coisas, estudem também as coisas ligadas à sua saúde, à sua alimentação, a forma como nós podemos nos cuidar cada vez melhor. Fica a dica, um bom coração, uma ótima semana. E planejem sua alimentação, planejem momentos de cuidado, insiram, nem que sejam 5 minutinhos, né, de amor próprio, né, de uma alimentação mais bacana, mesmo que você tenha dificuldades de conseguir seu alimento, dificuldades de você ter um tempo para fazer uma respiração e de pesquisar alguma coisa mais ligada à sua saúde, busque, faça esse esforço, né? Vai valer a pena. Uma ótima semana, com muita saúde, com muita cura, com muito amor. Até o próximo Diário de Cura.